Vamos falar sobre saúde dos olhos? A catarata é a principal causa de cegueira que pode ser evitada. Ela vai deixando a vista assim embaçada e, se não tratada, a doença progride até a pessoa não enxergar mais nada. E a gente vai conversar sobre isso agora com o oftalmologista, Dr. José Marcos Gonçalves. Dr. José Marcos, obrigada por ter vindo, viu? Isso, prazer é meu. Né? E ele está aqui justamente também para responder as minhas perguntas e as suas perguntas sobre catarata. Então, contato 99897.000. Eu fiquei impressionada com esse dado realmente, assim, se for tratada a tempo, a pessoa pode enxergar com mais qualidade. Agora, se não, leva a cegueira, né, doutor Zé Marcos? Leva, mas assim, porém, Mônica, é uma cegueira evitável. Evitável, né? Ou seja, ela, por exemplo, se ela ficar cega por catarata, ela opera, ela volta a enxergar. Volta a enxergar. Isso é um dado positivo. Como ela é a principal causa de cegueira evitável no mundo, ela se deve muito à dificuldade de acesso de algumas pessoas ao tratamento, né? Principalmente em regiões, às vezes, que têm mais dificuldades financeiras, mais pobres, né? Que têm dificuldade de acesso ao tratamento. Porém, o dado positivo é que ela é evitável. É evitável, né? Agora, a catarata, ela sempre está ligada à questão da idade, doutor Zé Marcos? Não, nem sempre. Nem sempre. Lógico que, assim, a prevalência maior é com a idade, né? Mas, por exemplo, existe a catarata congênita, que criança pode nascer com catarata, né? Devido a algum processo infeccioso na gestação, por exemplo. Por isso que é importante o pré-natal, né? Ela pode ser traumática, né, por algum trauma ocular, ela pode ser infecciosa por alguma infecção ocular, né, e por uso de medicações inadequadas, principalmente o uso de colírios que contenham corticoide, cortisona. Então, às vezes as pessoas fazem uso do corticoide, do colírio inadvertidamente ou em excesso. Não que ela vai provocar, a gente usa muito colírio de corticoide, porém, para ela provocar uma catarata, tem que ser um uso contínuo por muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Por isso, só com prescrição e orientação. O ideal é isso mesmo, né? Que, principalmente medicações que contêm antibiótico, cortisona, que ela tenha um monitoramento do médico oftalmologista. Agora, a principal causa realmente é da idade, né? Então, inclusive, hoje as pessoas, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida, não espera ficar cega mais, né? Quando a pessoa tem acesso, quando está dificultando a visão, a pessoa já procura o recurso e, como a cirurgia é extremamente segura com as tecnologias modernas hoje, as pessoas já operam, não que seja precoce, mas não espera perder a visão, como antigamente, para poder operar. E tem uma idade, assim, por exemplo, que a vista, porque ela vai ficando embaçada, né? Até queria que o senhor trouxesse os sinais, né, da catarata. E tem uma idade, assim, é aos 55, aos 60? Quando que é isso? Então, assim, vamos focar, então, mais no que é mais comum, que é a catarata devido à idade, né? Que é um envelhecimento do cristalino. O que é a catarata? Catarata é assim, todos nós, a gente tem uma lente natural, que a gente nasceu com ela, que se chama cristalino. A gente está até vendo ali, doutor José Marcos. Isso, tem o cristalino lá, que ele fica atrás da pupila, ou seja, atrás da menina do olho, termo comum, né? Então, esse cristalino, ele é, como o próprio nome o próprio nome já dá a ideia, ele é transparente. O que acontece com a idade? Ele vai envelhecendo. O primeiro sinal, quando ele envelhece, é você ficar com dificuldade para perto. Por isso que a pessoa começa a esticar o braço. Isso é um sinal que ele está envelhecendo, ele já não consegue ter a flexibilidade que ele tinha anteriormente. Né? Agora, o próximo passo, que pode ser 50, pode ser 45, pode ser 60, 70, é muito relativo. O mais comum que seja após os 60, né? Ele começa a perder a transparência. O que é a catarata, então? É a perda da transparência do cristalino. Isso é a catarata. E aí, algumas vezes, até para a gente perceber, sim, o olho nu, assim. Porque, por exemplo, esse cristalino, ele pode opacificar ficando bem branco. Isso. Branco cor de leite. Pode acontecer. Aí você vê a olho nu, no rumo da pupila do olho. Né? Mas assim, o mais comum é que ele vai envelhecendo e não mostra sintoma nenhum, a não ser o embaçamento visual. As pessoas passam a referir que
que está faltando luz dentro de casa e que o óculos está sujo, que está vendo embaçado, sabe? Então, os sintomas mais comuns no início são esses. Excelente explicação, doutor Zé Marcos, que está aqui com a gente. Eu vou fazer uma pausa com ele. Claro. Né? E já a gente volta. E você pode mandar sua pergunta. Eu já vi que tem turma aqui que está participando. Olha, a nossa amiga aqui mandou pergunta falando sobre que está 3 anos e meio esperando, viu, doutor Zé Marcos? Eu vou trazer já o probleminha dela aqui e a gente vai conferir a chuva, o temporal lá em Patos de Minas que caiu ontem, viu? A gente volta a conversar sobre catarata, que pode levar a pessoa à cegueira. Por isso, estar atento aos sinais é muito importante. Eu estou aqui com o oftalmologista, Dr. José Marcos Gonçalves. Dr. José Marcos, deixa eu trazer o Misael de Araguari, porque ele nos contou que está 3 anos e meio na fila à espera de uma cirurgia, né? Cirurgia pelo SUS. E ele tem catarata nos 2 olhos. Como é que fica essa situação, principalmente porque a vista dele vai se perdendo, Sim, né? Vai deteriorando, né? Pois é. Realmente, assim, a catarata, ela só aumenta, né? Porque a população está envelhecendo, né? Envelhecendo com melhor qualidade, ou seja, está vivendo mais. E assim, todos nós vamos ter catarata se vivermos o bastante. O que é esse bastante? É relativo, né? Então, ou seja, com a perspectiva de vida aumentando, a qualidade de vida também melhorando, justamente com os cuidados que a saúde tem, uma série de cuidados que hoje tem, o número de cataratas tem aumentado, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele realmente não dá conta de atender toda essa demanda, né? Mas, assim, uma notícia boa que tem é que o Ministério da Saúde, ele disponibilizou um montante bom para aqui, para Uberlândia. Eu acho que deve atingir a região, e convocaram alguns hospitais e clínicas, né, do setor privado a participar dessa campanha para tentar diminuir o número de pessoas esperando cirurgias oftalmológicas de maneira geral, né? O Ministério Público já convocou, o Ministério Público já convocou algumas hospitais e clínicas, e vai ter uma reunião agora próxima, que provavelmente o setor privado vai se empenhar em tentar ajudar e minimizar essa situação. E claro que a gente vai noticiar aqui também, e espero viu? Ficar atento. Vamos ficar atentos aqui, porque é uma notícia aqui, né, uma prestação de serviço. Uma dúvida interessante da Ana Cristina, lá de Patrocínio, que está assistindo a gente. A avó dela deu catarata e glaucoma. O pai, né, o filho dessa senhora, e ela podem ter também? Pode, assim, a prevalência do glaucoma em termos familiares é 20%, ou seja, se você tem uma pessoa na família que tem glaucoma, você tem 20% a mais do que quem não tem ninguém, né? E a catarata, ela não necessariamente ela é hereditária, essa catarata da idade está relacionada realmente ao envelhecimento mesmo. Né? Isso. E aí, quando a gente tem atenção a esses sinais, procura vocês, aí a cirurgia é o único caminho, doutor Zé Marcos? É o único tratamento que tem para catarata, é só cirúrgico, Mônica. Não existe outro. E felizmente, com as tecnologias modernas, assim, o sucesso da cirurgia é enorme. Assim, hoje os índices de complicações são baixíssimos. Eu até falo muito para meus pacientes. O paciente idoso tem um detalhe que é muito grave, é quando ele pode cair e fraturar alguma coisa à parte do corpo, né? Então, existe, por exemplo, estatísticas científicas que a pessoa que tem catarata, que tem dificuldade para enxergar, a chance dela cair, tropeçar, cair e quebrar é grande, é muito maior do que quem opera. E nesses que caem, muitas vezes a fratura é grave. Grave, exatamente. Por causa da recuperação, né? A osteoporose, e assim, essa recuperação é lenta. Então, ou seja, o risco de ter um acidente pela visão estar ruim é maior, mas é muito, muito maior do que o risco da cirurgia. E a cirurgia é rápida, não é? A cirurgia hoje, com essas tecnologias modernas, ela dura aí de 20 a 30 minutos, né? Anestesia é com colírio,
nem injeção, ou seja, nem injeção a pessoa toma. Não tem dor, é indolor, inclusive o pós-operatório também é indolor. Lógico que existem variações de técnicas, variações de tecnologia, né? Que às vezes pode ser que isso falte em algum lugar específico, né? Mas assim, hoje você indo para a parte moderna, é assim, é uma cirurgia com anestesia, com colírio, dura mais ou menos 20 a 30 minutos, o paciente não tem dor, não precisa ficar internado. Vai para casa. Vai para casa no outro dia, praticamente tem as atividades normais executadas. Deixa eu trazer uma pergunta aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando. Olha, Mônica, fiz cirurgia de catarata no início do ano. É necessário fazer o IAG laser, é isso? Ah, sei, o IAG. IAG laser. Desculpe, não, mas né? Para mim é um termo novo, doutor Zé Marcos. Verdade. Não tem opacificação, mas tem um desconforto. É mais ou menos assim, direito. Das pessoas que operam, e depende muito da qualidade da lente também. Tem lentes porque quando você coloca a catarata, ela apoia numa cápsula. Essa cápsula é transparente como um papel celofane. Ela pode perder a transparência com o tempo. Se ela perder a transparência, faz o IAG laser, que é um laser para abrir essa membrana, que é uma vez só. Mas isso, por exemplo, com lentes boas, com tecnologia boa, mais ou menos 30% dos que operam ao longo da vida precisa fazer uma vez só. Né? Os 70% não precisaria, depende muito das qualidades de... Essa foi a pergunta da Rosicléria, e a Ana de Berlândia falou: Mônica, essa cirurgia é maravilhosa. Meu pai, logo após o procedimento, elogiou a cor do meu batom. Olha que interessante, e meu vestido floral, né? E... ela colocou, olha, a cor é cor na vida do paciente, né? Eu acredito que o senhor deve escutar muito isso, né, doutor Zé Marcos? Eles falam que as cores ficam mais vibrantes, né? E tudo da natureza fica mais viva, né? Então, tem uma pergunta que eu achei interessante, o hábito de Araxá. O estilo de vida, manter o peso, fazer exercício, pode prolongar um pouco o aparecimento da catarata? Sim, pode. Por exemplo, se você tem um hábito, por exemplo, o fato de, por exemplo, você não ter uma vida saudável, o tabagismo, por exemplo, ele pode acelerar sim, porque ele é oxidante. Né? Se você tem uma alimentação que você usa muito, um alimento saudável, antioxidante, a tendência é que você pode retardar isso um pouco. Uma conversa muito boa com o Dr. José Marcos Gonçalves, oftalmologista, falando para a gente sobre os sinais da catarata, como a cirurgia é simples e como a gente pode voltar a enxergar muito melhor. Obrigada, viu, Dr. Zé Marcos? Um prazer. Volte Suzana. sempre, viu? Obrigado pelo convite. Bom fim de semana aí. Obrigado, você Obrigada, também. tá?